E aí, gente, tudo bem com vocês? Eu me chamo Felipe, sou aluno de Medicina da UEPA e no vídeo de hoje eu queria falar um pouquinho sobre a prova de linguagens do Enem e dar algumas dicas sobre como estudar essa área do conhecimento. Porque eu sei que é uma área que causa essa dúvida, como é que eu vou estudar para linguagens? É uma prova puramente interpretativa, eu tenho que estudar conteúdo, dá para montar um cronograma, porém tem uma forma que é bastante adequada para você conseguir estudar linguagens e ter um bom desempenho lá na prova do Enem. E nesse vídeo eu também quero te passar dois macetes para você não errar dois tipos de questões que se repetem todos os anos na prova de linguagens, então assiste até o final para você pegar essas dicas. Bom, é o seguinte, a prova de linguagens de fato acaba sendo um pouco negligenciada por quem está estudando para o Enem, até pelo fato de ter essa confusão de como é que eu vou estudar essa área do conhecimento se eu tenho uma prova muito interpretativa. Diferente da matemática, por exemplo, que você consegue entender que você precisa estudar geometria plana, geometria espacial, logaritmo, linguagens, tudo bem que tem a questão de você estudar figuras de linguagem, funções, escolas literárias, mas tem várias questões que cobram conteúdos, que tem interpretações que não tem aquele assunto específico que você pensa, eu estudei esse assunto, então eu vou resolver essa questão com isso. É realmente uma interpretação de texto, mas para você conseguir desenvolver bem essa habilidade de interpretar textos, você precisa de alguns instrumentos, você precisa de alguns estudos prévios. E, gente, o Enem fornece pra gente as informações do que vai cair na prova, do que vai ser cobrado, como vai ser cobrado e, de fato, quais são as habilidades que ele vai te exigir. E por que isso? O Enem é baseado numa matriz de referência que guia a confecção da prova, que guia a formulação das questões desde 2009. Então, desde 2009, todos os anos, a prova é baseada nas mesmas competências e habilidades. É por isso que a gente consegue encontrar esses modelos de questões que se repetem todos os anos. Toda vez que você vê um vídeo de alguém falando, inclusive aqui no canal mesmo, de algum modelo de questão de matemática que se repete, de uma questão de natureza que se repete, é baseado nisso. Se eu tenho uma prova que vai ser sempre baseada na mesma matriz de referência, eu não tenho muito para onde fugir. Obviamente, vão trocar os dados, os textos de apoio, mas aquele molde da questão, o que ela exige de conhecimento de você vai ser a mesma coisa de um ano para o outro. E para linguagens, essa matriz de referência é essencial, porque se você consegue compreender de fato quais são as competências e quais são as habilidades que são cobradas especificamente na prova de linguagens, isso guia a tua interpretação de uma maneira maravilhosa. Eu vou te dar um exemplo disso passando aqui para você o primeiro macete desse vídeo. Olha só, uma das habilidades que são cobradas na prova de linguagens do Enem é a habilidade de número 20, que diz o seguinte: reconhecer a importância do patrimônio linguístico para a preservação da memória e da identidade nacional. Ou seja, o Enem quer que você tenha essa habilidade específica de reconhecer a importância do patrimônio linguístico, blá 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 blá, para fazer a prova. E se essa habilidade está lá na matriz, significa que pelo menos uma questão da prova precisa cobrar essa habilidade. E isso acaba virando um macete inevitavelmente. Por quê? As questões que caem sobre essa habilidade todos os anos, basicamente vão querer que você responda que o que foi feito no texto de apoio, etc., tem como objetivo preservar o patrimônio linguístico, preservar a cultura de um povo. Olha esses dois exemplos que eu vou te dar. Essa questão caiu no Enem em 2017, você pode pausar o vídeo para ler o texto de apoio, eu vou ler logo o enunciado. O enunciado da questão diz o seguinte: o processo de busca de dados sobre a língua pataxó evidencia a importância da pesquisa voltada para a. Aí ele te dá as alternativas. Letra A: reconstituição da língua de um povo por meio de dados históricos, preservação da cultura de um povo por meio do resgate de sua história oral, comparação de línguas consideradas mortas por meio de registros escritos, catalogação do léxico de uma língua por meio da recuperação de documentos e a valorização dos povos indígenas por meio da tentativa de unificação de línguas próximas. De novo, habilidade 20, preservação da cultura, preservação da história de um povo. Essa questão é basicamente para cobrar a habilidade 20. Então, o que você tem que reconhecer no texto que você leu aí? E o que está sendo feito tem como objetivo preservar a cultura de um povo. Qual é a alternativa que tem a palavra preservar a cultura? Alternativa B, preservação da cultura de um povo por meio do resgate da sua história oral. Você não acredita? Eu vou te mostrar outra questão. Vamos lá, de novo, você pode pausar o vídeo para ler o texto, pra gente não se alongar muito, mas o enunciado diz o seguinte: o esforço de preservação do Nhengatu, uma língua que sofre com o risco de extinção, significa o reconhecimento de que? De novo, é uma questão que está te cobrando que você entenda que tem coisas que são feitas para preservar a cultura e a importância da preservação da cultura e do patrimônio cultural de um povo. Você leu o texto, vamos para as alternativas. Letra A: as línguas de origem indígena têm seus próprios mecanismos de autoconservação. Letra B:
A construção da cultura amazônica ao longo dos anos constituiu-se em parte pela expressão em línguas de origem indígena, preservação da cultura de um povo. Essa alternativa B tem tudo a ver com isso. Então eu tenho línguas indígenas que fazem parte do processo de preservação de uma cultura. É essa a nossa alternativa. Daqui a pouco eu te passo o segundo macete, mas antes eu quero que você perceba e comenta aqui embaixo se você concorda com isso ou não. Você consegue fazer um estudo muito bom para a prova de linguagens baseado na própria matriz de referência do Enem. Agora, assim, é óbvio que a gente esbarra naquele problema, assim, como é que eu vou fazer isso para treinar nas questões e tudo mais. Eu tenho uma dica muito boa para dar para vocês em relação a isso, que é do material no qual me baseei para fazer esse vídeo, que se chama Guia Definitivo de Linguagens para o Enem. Ele foi feito pelo Ranulfo, que ele tem um canal aqui no YouTube e uma página no Instagram chamada O Manual do Enem, talvez você até já conheça. Mas nesse material, além de todas as explicações de como você consegue estudar a partir da matriz de referência e a explicação de cada uma das competências e habilidades do Enem, você também vai encontrar questões da prova de linguagens, várias questões que já caíram nas provas do Enem, separadas por habilidades, por competência e por habilidade. Então por lá você consegue fazer um estudo completo para a prova de linguagens baseado na matriz de referência, já tendo as questões separadinhas para você treinar. E é aquela coisa, né, gente? O estudo para a prova de linguagens, apesar de que linguagens é extremamente importante, ainda mais se você ou vai fazer um curso muito concorrido, ou se o teu curso tem peso maior na prova de linguagens, mas independente de qualquer coisa, é um estudo que não pode demorar muito, é um estudo que não pode te consumir muito tempo, porque as outras provas, de fato, principalmente natureza, matemática, até humanas mesmo, acabam tendo uma carga teórica muito maior. Então você tem um material onde você consegue fazer um estudo completo de uma maneira mais direcionada, é maravilhoso. Inclusive, o Ranulfo, que foi quem fez esse material, tem uma história muito interessante, porque ele foi aprovado em primeiro lugar de medicina na UESP, apesar de que hoje em dia ele cursa medicina na UFPI, e na época que ele passou para a faculdade ele foi destaque no G1, porque ele não tinha muito acesso a cursinhos ou então a materiais muito específicos para estudar para o Enem, então ele acabou desenvolvendo um método de estudo próprio, muito baseado no que já estava disponível, que seria a matriz de referência do Enem. Então ele foi desenvolvendo métodos para todas as matérias, principalmente para linguagens. Ele foi criando essas estratégias baseadas na matriz de referência que fizeram com que ele tivesse um resultado muito expressivo nessa prova, tanto que hoje em dia ele treina alguns professores de cursinhos famosos lá no Piauí para aplicar esse método. Para vocês terem noção, no último Enem ele acertou 40 questões, então assim, é um método que realmente foi validado. E eu recomendo muito que você dê uma olhada lá, porque vai te ajudar demais a conseguir fazer esse estudo pela matriz de uma maneira muito mais fluida, tendo as questões separadas, então vale muito a pena. Agora, para esse último macete, eu vou te falar a habilidade, eu vou explicar tudo, a gente vai resolver uma questão e depois eu vou colocar algumas questões e eu vou dar um tempo para você me dar a resposta, para você ver que é só aplicar realmente essa regra que você não tem como errar. Essa habilidade que eu vou falar é a habilidade 8, que tá lá na competência 2, que é a competência da língua estrangeira no Enem, então ou inglês ou espanhol. Inclusive, se você quer fechar a prova de língua estrangeira, dá uma olhada na competência 2, porque basicamente é uma questão para cada habilidade. Olha só como funciona a habilidade 8. Reconhecer a importância da produção cultural em língua estrangeira como representação da diversidade cultural e linguística. Ou seja, pelo menos uma questão da prova de língua estrangeira vai te exigir que você tenha essa habilidade. Para te exigir que você tenha essa habilidade, provavelmente a resposta que você vai ter que dar tem que ter alguma dessas palavras-chave. Reconhecer a importância da produção cultural, a diversidade cultural e linguística. E olha esse exemplo de questão que eu vou te dar e depois eu vou passar para os outros exemplos para você ver se você não consegue já responder logo de cara. Essa questão é da prova de inglês e você pode pausar para ler o texto, mas ele basicamente está falando sobre a Grã-Bretanha. E o texto é até uma brincadeira, porque ele está falando em forma de receita, então como se fosse uma receita de bolo. Então, junta um pouco de povo celta com a cultura de não sei de quem, aí vai formar a Grã-Bretanha. Enfim, acaba que o texto em si é só para você entender do que ele está falando, mas nem é tão importante, porque olha a pergunta da questão. Ao descrever o processo de formação da Inglaterra, o autor do poema recorre a características de outro gênero textual para evidenciar. De novo, a habilidade 8 fala sobre entender, compreender a importância da riqueza cultural, da produção cultural para a identidade de um povo, que é basicamente sobre o que o texto está falando. Então vamos procurar essas palavras-chave nas alternativas. O que ele quer evidenciar? Letra A riqueza da mistura cultural. Letra B, um legado de origem geográfica. Letra C, um impacto de natureza histórica. Letra D, um problema de estratificação social. Letra E, a questão da intolerância linguística.
a gente tá falando de cultura, de formação cultural, então só pode ser a letra A riqueza da mistura cultural. Mas eu quero que você resolva, eu vou te dar um pequeno tempo, você dá uma pausa e me fala a resposta. Você pode comentar aí embaixo, depois você olha se tá certo, das seguintes questões. Essa é da prova de inglês, tem esse cartaz que tá dizendo: nós somos uma cultura, nós não somos uma fantasia. E o enunciado está dizendo: nesse pôster de divulgação de uma campanha que aborda a diversidade e a inclusão, a interação dos elementos verbais e não verbais faz referência ao ato de. Dá uma pausa e responde aí baseado na habilidade 8. Se você respondeu a alternativa A, você está correto. Então está acontecendo a estereotipação de povos de certas culturas. A gente está falando sobre produção cultural. Povos tendo uma produção cultural, e aí aqui nessa questão ele está falando sobre essa questão da estereotipação. Mas basicamente está cobrando a habilidade 8. Vamos para mais uma questão. Essa daqui é de espanhol também. Dá uma pausa para ler o texto, mas o enunciado diz o seguinte: a gastronomia é uma das formas de expressão cultural de um povo. Nesse poema, ao personificar as empanadas, o escritor chileno Antrix, de novo, procura produção cultural, a importância desses elementos para a formação da cultura. Dá uma pausa e me diz a alternativa. Você respondeu letra A, você está correto. E por que a letra A? Eu tô falando, enaltece esse prato da culinária hispânica. Eu tô falando de um aspecto cultural. Por que não deveria ser as outras alternativas? Tá falando, descreve etapas de preparação. Não é esse o objetivo principal do texto. Destaca a importância do vinho. De novo, o texto quer falar sobre importância cultural, não sobre aspectos muito específicos. Então, como prepara, a importância de um alimento. Não é sobre isso. Olha essa aí de espanhol também. Dá uma pausa, lê o texto. O enunciado diz: na região da Catalunha, Espanha, convivem duas línguas oficiais, o catalão e o espanhol. Além dessas, ensinam-se outras línguas nas escolas. De acordo com o texto, para administrar a variedade linguística nas aulas é necessário... Se você marcou letra B, você acertou. Basicamente, eu estou falando sobre a importância da língua para a formação da cultura desse povo e por que isso é importante de ser estudado. Bem legal, né? Então você fica com esse macete. Saiba que na prova de língua estrangeira, pelo menos uma questão vai te cobrar isso. Entender a importância de algum aspecto para a formação da cultura de um povo. E a alternativa que você tem que marcar tem que ter alguma dessas palavras-chave. Então, a cultura, a importância de alguma coisa para a formação cultural e etc. Eu espero que você tenha compreendido como que dá para utilizar a matriz de referência de linguagens para melhorar a tua interpretação e acertar mais questões na hora da prova. E não deixe de dar uma olhada no Guia Definitivo de Linguagens para você conseguir fazer esse estudo completo de linguagens para todas as habilidades. De novo, o link está aqui na descrição. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Comenta aqui embaixo o que você achou e te vejo na próxima. Tchau!